Em agosto de 2013, a cidade de Aurora, no Colorado, foi palco de um crime brutal. Uma jovem de apenas 18 anos de idade tirou a vida da mãe com 151 facadas. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse caso. Eu já te peço que, se você gostar desse vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal, vai ajudar bastante. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais quem era Isabela Guzmán, quem era a mãe dela e o que levou a esse assassinato brutal. Isabela Guzmán nasceu em 1995 e, segundo alguns conhecidos, ela era uma adolescente de personalidade complexa e ela tinha uma relação marcada por conflitos constantes com a própria mãe, a Yumi Roy, que era uma imigrante da Coreia do Sul, e elas não tinham uma relação harmoniosa. Alguns conhecidos e familiares, afirmaram que nos últimos anos as brigas se tornaram mais frequentes e intensas entre ela e a própria mãe. A Yumi Roy era vista como uma mulher trabalhadora e dedicada, que criou a Isabela praticamente sozinha. Ela havia se separado do pai da Isabela e ficado com a guarda da filha, Mas mesmo enfrentando muita dificuldade e se esforçando bastante para se dar bem com a filha, elas mesmo assim tinham uma relação muito complexa e elas não conseguiam lidar uma com a outra. A Yumi Roy tinha dificuldade em lidar com o comportamento cada vez mais rebelde da própria filha, o que acabou gerando cada vez mais conflito entre as duas. Nos dias que antecederam o crime, a tensão dentro da casa aumentou e, segundo o padrasto da Isabela, Ryan Roy, no dia anterior ao crime, a Isabela e a mãe teriam tido uma discussão acalorada em que a Isabela cuspiu no rosto da mãe e ele chegou a ligar para a polícia para pedir orientação, porque a Isabela tinha um comportamento, um histórico de ser uma pessoa agressiva, uma pessoa desrespeitosa, e a polícia orientou o Ryan a observar esse comportamento e tomar medidas de segurança, ficar atento, à Isabela e ao que ela poderia fazer. Só que não houve nenhuma ação formal. A polícia não chegou a ir até o local, não chegou a intimar a Isabela. A única coisa que aconteceu foi que o Ryan foi orientado a realmente ficar atento quanto ao comportamento da enteada dele. No dia 28 de agosto de 2013, o Ryan e a Yumi passaram a maior parte do dia fora de casa e a Isabela ficou no quarto. E quando eles chegaram, a mãe da Isabela, a Yumi, ela foi até o quarto da filha para que elas tivessem uma conversa. Só que essa conversa nunca terminou, Infelizmente foi o dia em que aconteceu o crime da Isabela contra a própria mãe. Segundo Ryan, por volta das 7 horas da noite daquele dia, ele ouviu gritos vindo do banheiro. E quando ele se aproximou, ele conseguiu ver pela fresta da porta a Isabela em cima da mãe dela, atacando com uma faca. E ele correu para pedir ajuda, mas quando ele voltou, a Yumi já estava caída e não tinha mais o que fazer, Não tinha mais o que ser feito. Então a polícia chegou ao local, viu o corpo da Yumi. A polícia contestou que ela foi golpeada com 151 golpes de faca, principalmente no rosto e no pescoço. A Isabela fugiu pela porta dos fundos, depois de cometer esse crime. E logo começou uma perseguição. Ela foi encontrada no dia seguinte no quintal, próximo de casa, no quintal de algum vizinho. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e a Isabela foi acusada de homicídio em primeiro grau. No entanto, durante o julgamento, os psiquiatras concluíram que ela sofria de esquizofrenia paranoide. Ela alegou não ter consciência dos seus atos no momento do crime e, em 2014, o tribunal considerou que a Isabela era inocente por insanidade mental. Então ela foi enviada para o Instituto de Saúde Mental do Colorado, e onde ela permanece até que ela seja considerada uma pessoa apta a viver na sociedade, Que ela não vai fazer mal a outras pessoas, nem a ela mesma. Anos depois, em entrevistas, a Isabela apareceu com um visual diferente, dizendo que ela estava recuperada e que
Na época que ela cometeu o assassinato, ela acreditava estar seguindo ordens divinas para cometer o crime que ela cometeu. O caso da Isabela continua a gerar debates sobre saúde mental, violência doméstica e a capacidade da justiça de lidar com crimes cometidos com pessoas com transtornos psiquiátricos graves. Foi um crime chocante que deixou uma família destruída, mas também serviu de alerta para o diagnóstico e tratamento precoce de doenças mentais. Em 2020, os vídeos da sua primeira audiência no tribunal reapareceram no TikTok, chegaram a viralizar e mostravam a Isabela mudando de personalidade, né? Uma hora ela aparecia mais com expressões frias, outra hora ela ria para a câmera. E essas imagens viralizaram e até se tornaram parte de uma trend no TikTok. Só que com uma pegada diferente, as pessoas estavam romantizando a Isabela, porque ela parecia com expressões que alternavam entre frieza e sorrisos, sabe? Então começaram a surgir trends e as pessoas começaram a assistir bastante esse conteúdo sem nem sequer conhecer a história completa da Isabela, sem sequer saber por que ela estava no tribunal. E ela foi até transformada, romantizada e transformada numa figura fictícia, ignorando até a gravidade do crime que ela cometeu. Então, isso levantou diversos debates sobre o papel das redes sociais na forma como percebemos os casos reais e sobre o perigo que pode ser transformar essas tragédias em entretenimento para as pessoas. A imagem dela foi deslocada totalmente da realidade e por trás daquele rosto, né, que as pessoas estavam romantizando, estavam criando uma certa afinidade, existe uma história cercada por dor, por tragédia, por violência. Então, até um alerta, né, para que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente consome e com o que a gente fala nas redes sociais, sem buscar as fontes, sem buscar entender o que aconteceu de fato. Comenta para mim aqui embaixo o que você achou desse caso, se você acha que a Isabela realmente foi levada a cometer esse crime por alguma doença, algum transtorno psicológico que ela tenha, ou se foi premeditado, se ela realmente tinha a intenção de fazer mal à mãe dela. E eu já te peço que, por favor, se você gostar também, se inscreva e curta o vídeo, vai ajudar bastante e você vai ficar por dentro dos outros casos que a gente vai trazer aqui para o canal. Obrigada e até a próxima.